Antes a gente vai conversar sobre um assunto que está preocupando muita gente, inclusive as escolas, que já nesse volta às aulas, preocupadas com isso, já estão indicando que as crianças façam aí uma dose extra da vacina. Estou falando do sarampo, que voltou com tudo aqui no estado de São Paulo. O número de casos enorme, aumentou violentamente. E aí, claro, as autoridades de saúde também estão fazendo alerta. Por isso a gente trouxe aqui no estúdio hoje o Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Tudo bem? Bem-vindo de volta. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Obrigada pela presença. Sempre. Assunto extremamente sério, tá todo mundo preocupado. Eu estava hoje de manhã conversando com a pediatra das crianças e justamente perguntando se eu devo, porque eu recebi esse comunicado da escola, tem um caso, inclusive, numa criança da escola, e perguntei para ela se mesmo as crianças estando com a carteirinha em dia, que é o nosso caso, né? Eu não vacilo com isso, eu deixo a carteirinha sempre, importantíssimo. E para os três, né? Até para a bebezinha principalmente, né? Perguntei se todo mundo deveria tomar. Ela disse que sim, inclusive a bebê e os pais. Todo mundo tem que ser imunizado nesse momento, doutor? Olha, Regiane, correta a conduta? Vamos dividir uma coisa. A vacinação de adultos e de crianças deve ser rotineira. Todos nós já deveríamos ter 2 doses da vacina do sarampo. Tá? Isso é normal da vacinação da criança, do adolescente e do adulto até que complete 40 anos. Que essas 2 doses são feitas em que fase da vida? 1 ano e 1 ano e 3 meses. 1 ano e 1 ano e 3 meses é o reforço. Os adultos, principalmente adolescentes acima de 15 anos e adultos, não tiveram no passado essa oportunidade de tomar 2 doses. Ou não tomaram nenhuma ou tomaram uma. Então nós estamos convocando hoje, a Secretaria está convocando hoje de Saúde do Estado, todo mundo entre 15 e 29 anos para receber uma dose. Todos. Porque esses tiveram pouca oportunidade de receber vacinação. Então, quem tem entre 15 e 30, o menor de 30, 15 a 29, tem que ser vacinado, independente do número de doses. Porque tem chance da gente não ter tomado essa vacina no passado. Exatamente. Então, esse grupo... É difícil um adulto que tem a carteirinha ali, né? A carteirinha do passado. E se não ali, né? tem a carteirinha, não sabe se tomou, toma a vacina. Não na dúvida, toma, porque não tem problema. Essa dose de reforço, ela é benéfica. Se já teve sarampo ou se já tomou a vacina, não tem problema nenhum. E no caso das crianças que estão com a carteirinha em dia? Quem está com a carteirinha em dia só vai receber a vacina se tiver contato com alguém que teve sarampo. Contato direto. Então, no caso da escola, está correto. É o que a gente chama de bloqueio. Então, eu tive um caso aqui na TV Gazeta, um caso aqui na sua produção, no seu time. Todo mundo que convive, que trabalha aqui tem que tomar. Vai ter que tomar. Aí, independente se tem uma, se tem 2, se tem 3, ou se tem 15 anos, se tem 30, ou se tem 40 anos. Então, aí é indiscriminado, que a gente chama. Então, a vacinação divide assim, 3 momentos. A rotina, que é todo mundo tomar no seu calendário, a criança tomar de rotina, que o município de São Paulo começa a vacinar essa semana a partir de 6 meses, para já adiantar a vacinação, que tá adiantando, que era com ano. Só no município, só no município de São Paulo. Na Grande São Paulo não? Porque não. Temos casos na Grande São Paulo também, só né? Só o município onde tem bastante casos de crianças pequenas. Então, menor de 1 ano já está tomando em São Paulo. Então, essa é a rotina. 15 a 29 anos, todos devem tomar uma vacina independente do seu passado vacinal. E nos surtos, nos bloqueios, né? Quando tem um surto, aí tem que ser convocado. Então por isso que nesse caso em particular da escola, tá todo mundo pedindo para que faça o bloqueio antes do volta às aulas. Exatamente. Se seu filho, nos casos dos seus filhos, que já tem 2 doses, esquema completo, não tivesse tendo um contato, não tivesse um bloqueio, não precisaria. Isso já responde também a pergunta da Márcia Guidus, que está com a gente aqui. Beijo, viu, Márcia? De 30 aos 90 anos, como ficam? Então tem que tomar, tem que fazer a dose de reforço a partir de 15 anos. Exatamente. Precisa fazer. Não. De 15 a 29, todo mundo... de 15 a 29. Exatamente. 15 a 30 aos 90, pergunta De 30 aos 90, então, adultos acima de 30 anos dificilmente ainda nunca tiveram experiência, nunca tiveram... Se encontrar alguém que nunca teve sarampo. Então, de 30 a 50 anos, a gente dá uma dose somente. De 30 a 50. E acima de 50, a gente considera já imunizado. Já imune. Exatamente. Ok. Gente, é complicado, porque tem essa questão das idades também. É complicado, isso pode variar porque demais. Isso está trazendo bastante confusão. Porque tem gente que fala, será que eu preciso tomar? Minha carteira está em dia, não faço. Então, a orientação hoje no Estado de São Paulo e no município de São Paulo é exatamente essa. Calendário em dia, primeira coisa, que nem você falou dos seus filhos. 15 a 29, todos. O restante só em situações especiais de bloqueio. Então vamos repetir. Com relação aos bebês, os bebês que estão sendo vacinados agora, adiantaram... A partir de 6 meses. A partir de 6 meses. Antes era 1 ano, então tem que tomar a partir de 6 meses. Perfeito. Ok. As crianças em idade escolar, que têm a carteirinha em dia e não estão tendo contato com ninguém, com um caso de sarampo, estão ok, não precisam fazer. Tem 2 doses, não precisa fazer nada, até 15 anos de idade. A partir do momento que tem contato com alguém, ou dentro das suas relações tem alguém que está com a doença, aí precisa fazer ação de bloqueio. De sarampo. Por mais que tenha a carteirinha em dia. Então pode ser na sua família, no local da escola. Independente de doses anteriores, independente de idade. E adultos no seu local de trabalho também. Também. Tá bom. A gente tem que ficar atento E de também, 15 a 29 anos, todos. Tá certo, ok. Indiscriminado.
É interessante a gente pensar sobre isso, porque, vamos supor, no caso das crianças, eu fiquei com essa dúvida hoje de manhã. Os meus filhos estão com a carteirinha em dia, tomaram as 2 doses, 1 ano e 1 ano e 3 meses. Por que tendo contato, eles precisam fazer esse reforço, se teoricamente essas vacinas já os imunizaram? Excelente pergunta, Eu fiquei, falei, gente, por quê? Essa vacina não valeu? Qual que é a situação? Valeu. Na verdade, assim, essa é uma estratégia de vacinação pública. Tá. Né? Então, quando a gente tem um caso numa escola, não dá tempo da gente pedir a carteira de vacina, olhar se tem 2 doses, se está tudo bem, e aí sim você vacinar seletivamente aqueles que não estão no esquema completo. Então, nessas ações de bloqueio que precisam ser emergenciais, a estratégia é vacinar sem olhar a carteira. Tá. Não que essa dose, quem já tem 2 doses não está protegido. Está sim. Mas essa terceira dose só visa, essa vacinação indiscriminada visa facilitar o processo de vacinação. Tá. Então essa é a lógica da gente fazer uma vacinação indiscriminada no bloqueio. É não perder tempo olhando carteira, quem tem, quem não tem, eu não trouxe hoje, eu vou ver amanhã. Aí você perde a oportunidade muitas vezes de vacinar. Mas então, no meu caso, que eu sei que eles tomaram, então. Não precisa. Não teria essa necessidade. Mas no bloqueio a gente não pede para nem olhar a carteirinha, porque isso é perda de tempo numa ação que tem que ser emergencial. Tá. Entendeu? Tá Senão certo. a gente vai perder gente sem vacinação dessa forma. Teve alguma mutação no vírus do sarampo? Porque agora parece que é um vírus que deu uma epidemia na Europa, na Ásia também. Hoje a gente chegou tem aqui. a oportunidade de sequenciar o genoma do vírus, Sim. de saber se ele veio de que linhagem, de onde é que é, se ele veio da Rússia, se ele veio do Líbano, se ele veio da Europa. Então hoje a gente conhece mais ou menos os caminhos que o vírus faz. Tem variantes, sim, dos vírus, mas todos eles são suscetíveis à vacinação que a gente tem hoje. Tá. Então a vacina Ela gera cobre anticorpos para todos os variantes que tem hoje. Então não há problemas de insegurança da vacina ou de efetividade mais baixa, não. Tá. E onde a gente encontra as vacinas? As vacinas estão disponíveis na rede pública, gratuitas para essa população que a gente descreveu agora. Os outros que não fazem parte dessa população podem eventualmente procurar o serviço privado de vacinação. Então a vacina existe tanto no setor público quanto no setor privado. Tá, enquanto eu vejo se tem alguma pergunta aqui que ainda não foi respondida ao longo da nossa conversa, conta pra gente, resumidamente, o tempo de incubação do vírus, o contato com a pessoa, depois de quanto tempo que os sintomas podem aparecer, quais são esses sintomas e como é o tratamento e a letalidade dessa doença. Regina, você tocou num assunto importante. Por que o sarampo? Já que as vacinas... O sarampo aparece porque a vacinação, a cobertura vacinal não está boa. Nossa população não está bem vacinada. E por que o sarampo é o primeiro a despertar, é o alarme, é o sentinela? Porque ele transmite muito fácil. Então, a pessoa que está aqui numa sala com sarampo, se tiver 10 pessoas, 9 delas vão ser contaminadas pelo sarampo, 10 pessoas não vacinadas. Ele transmite muito fácil, é a doença que mais fácil transmite. Tá. E mais do que isso, ele transmite antes mesmo do indivíduo estar doente. Então, se eu vou começar a ficar doente hoje, 2, 3 dias atrás, eu já sou transmissor do vírus. Ou seja, ele é um ótimo vírus maravilhoso para espalhar, né? para se disseminar. Então, ele é o da vez porque encontrou um terreno propício, muita gente não vacinada, e ele se espalha muito fácil. Febre, mal-estar, dor no corpo, conjuntivite, depois de uns dias, vermelhão na pele. Essa é a doença clássica. O vermelho começa geralmente na cabeça, atrás da orelha e vai descendo em direção às pernas. Geralmente 7 dias dura a doença. Complicações mais frequentes, pneumonias, infecções no pulmão e complicações do sistema nervoso central, encefalites, meningites, que às vezes complica bastante esses quadros. Tá. Quando você tem uma epidemia, em geral, cada 1000 casos você tem um óbito. Tá. É mais ou menos essa proporção. O Brasil, no ano passado, na epidemia do Amazonas, teve 12 mil casos, 11 mil casos e 12 óbitos. Então a gente espera que com essas ações, a gente aqui no município, no estado de São Paulo, a gente não venha ter que documentar algum óbito por sarampo, coisa que a gente não vê aqui na região há muito tempo. Tá. E aí casos extraordinários têm que ser analisados caso a caso, né? Pessoas, por exemplo, com lúpus, é o caso de uma telespectadora aqui, com doenças pré-existentes, precisa analisar Nós cada um. temos muitas situações especiais. Tá. Profissional da saúde com sarampo trabalhando dentro de um hospital, espalhando sarampo para os seus pacientes, outros funcionários, pode, né? Grávida com sarampo, como é que faz, como é que maneja o sarampo numa gestante, em um recém-nascido. Então tem situações muito particulares de lúpus, de imunodeprimidos que precisam ser particularizadas. E fica aquele alerta, né, gente? Eu acho que a pergunta do porquê que esse surto está acontecendo nesse momento é justamente o que você acabou de falar, né? As pessoas baixaram a guarda e acharam que o sarampo era uma doença que já estava Era um problema resolvido. Era um problema resolvido, favas contadas, como se diz por aí, voltou com força total, justamente porque as pessoas acharam que a vacina já não era mais importante.
bastante. Então a gente vê agora a importância dessas ações, né? E a gente tem uma vacina segura e eficaz, né, Rejane? Isso eu preciso deixar não bem claro. Não tem efeito colateral, não né? Não tem nenhum problema, nada, né, grave, não acontece nada com a vacina. A gente tem tantas doenças aí, zika, dengue, causando sem vacina, né? Então, sarampo a gente tem uma vacina, não vamos bobear. Aliás, eu não vejo a hora dessas vacinas serem desenvolvidas. É, lógico, né? Vai ser muito mais aliviante pra gente quando o verão chegar. Sem dúvida. Quero agradecer, então, a presença do Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Vou deixar aqui o site para você fazer contato, é o família.sbim, que fala? SBIM. SBIM, tá? Escreve sbim.org.br. família.sbim.com.org.br. Renato, obrigada pela sua presença. Convide sempre que eu volto. Necessários. Pode deixar, a gente Obrigado, chama assim. Viu? Até a próxima. Bom Obrigada. Dia pra você.